Olá pessoal, vamos dar início à revisão. Essa videoaula é sobre diluição. Então vamos lá. Então, antes disso, nós precisamos saber o que é uma mistura homogênea. Então, quando adicionamos um soluto em um solvente, ele vai dissolver e nós conseguimos enxergar só uma região, uma fase homogênea. Então, quando é heterogêneo, nós conseguimos ver duas fases, ou seja, duas regiões claras, nítidas, que nós só vemos a coloração azul. Então, existe o soluto, geralmente aquele de menor quantidade, aquele que será dissolvido. No caso, essa substância em azul talvez seja sulfato de cobre. E o solvente é aquele que dissolverá o soluto, e geralmente em maior quantidade. Então, vocês precisam ter noção desses conceitos. Então, por que se fazer uma solução? Porque as substâncias não vão reagir no estado sólido, elas precisam estar em meio aquoso para mostrar suas características químicas, né? Mostrar suas reações, suas características, né? Então é necessário fazer soluções para se poder enxergar essa propriedade das substâncias. Então, diluir é adicionar solvente, simplesmente. Então, quando eu adiciono solvente, eu mexo nessa parte de baixo dessa expressão. Então, quanto mais solvente eu vou adicionar, menor a concentração, não é? Então, eu estou dividindo a massa pelo volume, que então vai ser inversamente proporcional à concentração, que a concentração é massa sobre volume. Então, é a massa 1, que é a massa do soluto, e o volume da solução, e me dará a concentração da solução em gramas por litro. Então, quando nós adicionamos solvente, nós aumentamos esse volume do solvente, que em consequência, por ser inversamente proporcional, nós diminuiremos a proporção de soluto e solvente. A concentração diminuirá. Quando nós retiramos solvente, nós fazemos o processo de concentrar uma solução. Então, quando esse solvente é retirado, esse volume diminui. Como é inversamente proporcional, a concentração aumenta. Então, volume diminuindo, concentração aumenta. Nós fazemos isso, fazendo aquecimento, por exemplo, da água. Nós conseguimos retirar a água, por evaporação, por vaporização, e ela vai diminuir esse volume e, em consequência, a concentração irá aumentar. Então, sabe-se que nós não mexemos na massa do soluto. Isso quer dizer, então, que eu tenho para a concentração inicial essa expressão, massa do soluto, volume inicial. E no final, após a diluição, nós temos a concentração final, a nova concentração, o volume final, devido à adição do solvente, que o volume final vai ser o inicial, mais aquele acréscimo que eu adicionei para chegar no final, e a massa, que é a mesma. Então, podemos combinar as duas expressões, e chegar à expressão geral da diluição, que é a concentração inicial, é inversamente proporcional ao volume inicial, igual a concentração final, que é inversamente proporcional ao volume final. Então, como a massa não muda, chegamos à equação de diluição para a concentração comum. Para a concentração molar, usamos a molaridade vezes volume inicial igual a molaridade vezes volume final. Então, vamos ao exemplo. Vamos fazer um exemplo, e o segundo exemplo eu vou deixar como exercício, Então, a massa pesada de um soluto, pesamos 2 gramas de um soluto, e solubilizamos esse soluto em 200 ml. 200 ml dá 0,2 litros. Então, se deseja obter uma concentração 1 grama por litro, utilizando essa massa e esse volume. Qual deve ser o volume que eu devo adicionar? Nós lembramos que temos 200 ml de início. Então, o volume que calculamos, temos que descontar esse 200 ml para achar o que devemos adicionar. Então, muita gente confunde nesses cálculos. Então, vamos lá. Então, inicialmente eu tenho a massa do soluto, 2 gramas. O volume convertido em litros, 0,2 litros. Então, temos a concentração, a massa do soluto que eu adicionei, 2 gramas. E o volume, 0,2 litros. Fazendo essas contas, sobe o zero, fica 20 dividido por 2, dá 10 gramas por litro. Essa é a minha concentração inicial, mas eu não quero essa. Eu quero diluir 10 vezes. Então, se eu quero diluir 10 vezes, eu tenho que aumentar esse volume aqui aproximadamente 10 vezes, Então, eu tenho que ter 200 ml e 200 ml, 2.000 ml. 2.000 ml menos 200 dá 1.800 ml,
1.800 ml dá 1,8 litros, mas podemos fazer os cálculos, né? Então, C1V1 igual a concentração final V1, VF. Concentração em volumes iniciais, concentração final e volume final. Então, temos aqui a inicial é 10 gramas por litro, o volume inicial é 0,2 litros, a concentração final é 1 grama por litro e aqui é o volume final que nós queremos. Então, 10 gramas por litro inicial, calculamos, 0,2 foi adicionado, está aqui os 200 ml, 1 que é a concentração que queremos chegar, então passamos o 1, então temos 10 vezes 0,2 dá 2, 2 dividido por 1 dá 2, então o volume final é 2 litros, né? Então, só que 2 litros é o volume que eu quero chegar no final, mas eu já tenho 0,2 litros, então eu tenho que subtrair o 2 de 0,2, não é? Então, temos 2 litros é igual a 0,2 litros, mais x, que é o que eu devo adicionar. Então, passa 0,2 para lá, né? Eu vou ter 1,8 como 1.800 ml para se adicionar para me diluir 10 vezes a minha concentração inicial. Beleza? Então, esse é o segundo exercício para vocês fazerem, né? Eu tenho cloreto de ferro, né? Cloreto de ferro 2, né? O ferro perdeu 2 elétrons por cloro nesse sal. Então ele dá a massa de 2 gramas, dá o volume inicial de 100 ml, ele quer chegar exatamente a 1 grama por litro. Mas ele diz qual deve ser o volume do solvente adicionado, qual a concentração do cloro. Então um procedimento bem similar ao anterior, só que o volume é 100 ml, então eu quero também diluir 10 vezes, né, aquele valor, e eu quero também encontrar a concentração do cloro final, né? Então use escolhas para dar os resultados para vocês conseguirem calcular em casa. Então esse é o gabarito para vocês conseguirem responder. O volume do solvente adicionado é 1,9, né, porque nós também queremos chegar a 2 litros, eu já tenho 0,1 litros adicionado. E a concentração de cloro, né, vai ser o dobro da concentração de ferro. E de ferro é 1 grama por litro, então quer dizer que a do cloro vai ser 2 gramas por litro pela equação, não é, mostrada da dissolução do cloreto de ferro em água. Então vale salientar que vocês devem procurar, né, os NOx de diversos ânions e cátions por aí. Então é só isso que eu tinha para falar, né? E outras aulas estão vindo por aí. Obrigado.